noite, que o amor, que a paz de Cristo estejam sempre conosco. Como a nossa irmã Vera já mencionou, nós estamos iniciando o mês Kardec e a União Municipal Espírita de Canoas solicitou à Casa de Dom Feliciano uma exposição relativa à Revista Espírita de 1861. Então, o tema que nos foi designado para o estudo desta noite é o pauperismo e a lei de trabalho. Fazendo uma breve e sintética retrospectiva, lembramos que em 18 de abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, contendo 501 perguntas e respostas. Posteriormente, em 1860, saiu a segunda e definitiva edição, com o número de questões vigentes até os dias de hoje. E naquela época, então, para uma melhor comunicação com o público, que recebia o Livro dos Espíritos, e esse público ávido de compreender melhor essa nova doutrina, a doutrina dos Espíritos, Kardec publica, dirige uma edição mensal da chamada Revista Espírita. Essa revista, na sua primeira edição, ela inicia lá em janeiro de 1858 e vai ser publicada até dezembro de 1869. Mesmo com o desencarne de Kardec ocorrido em 31 de março de 1869, a revista seguiu sendo publicada até o final daquele ano. Cada edição continha o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos. Continha aparições, evocações, bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e invisível, sobre a ciência, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos e muito mais. Muitos ensinamentos foram ali publicados. Na internet, pode-se fazer o download e ler uma por uma, se assim o quisermos. E na edição de agosto de 1861, foi publicada uma manifestação do espírito identificado como Adolfo, bispo de Argel, que ensinava sobre o pauperismo. Pauperismo significa absoluta pobreza, miséria. Vamos então repassar o núcleo desse texto. Começa assim: em vão, os filantropos da terra sonham com coisas que jamais vão realizar-se. Lembrai-vos dessa palavra do Cristo. Sempre tereis pobres entre vós, pois sabeis que essas são palavras da verdade. Agora que conheceis o Espiritismo, sabeis que Deus agiu com sabedoria em tudo quanto fez. E que a pobreza é uma expiação ou uma prova. Mas deves buscar amenizá-la. Só não lanceis mãos de utopias para fazer os infelizes sonharem com uma igualdade impossível. Certamente, por uma sábia organização social,
é possível aliviar muitos sofrimentos. É isto que se deve buscar. Fazendo agora uma observação sobre esse último parágrafo. Certamente, por uma sábia organização social, é possível aliviar muitos sofrimentos, e é isso que se deve buscar. Vamos destacar porque nós vamos, ao fim da exposição, buscar esse parágrafo. Seguindo o texto. Mas pretender que o pauperismo venha a desaparecer da face da terra é uma ideia utópica. Sendo a terra um lugar de expiação, sempre haverá pobres que expiam nessa prova o abuso dos bens que Deus, no caso, os fizera dispensadores e que jamais experimentaram a satisfação de fazer o bem aos seus irmãos, que entesouraram moeda por moeda para acumular riquezas inúteis a si mesmos e aos outros, que espoliaram as viúvas e os órfãos para enriquecer. Esses são muito culpados, e o seu egoísmo se voltará contra eles. Guardai-vos, entretanto, segue o texto, guardai-vos, entretanto, de ver em todos os pobres culpados em expiação. Se para alguns a pobreza é uma expiação severa, para outros é uma provação que lhes deve abrir mais rapidamente o caminho evolutivo. E conclui, sim, sempre haverá pobres e ricos, a fim de que uns tenham o mérito da resignação e outros o da caridade e do devotamento. Ou seja, enquanto esse planeta for de provas e expiações, essa situação se manterá para oportunizar a todos. Todos os espíritos do atual estágio evolutivo, a redenção, a superação de provas e o avanço na sua estrada. Lembramos que hoje a Terra já está no início de uma transição para um mundo de regeneração, onde aqueles que aqui encarnarem pelos seus méritos verão uma realidade diferente para melhor. Mas hoje é pela oportunidade do trabalho que se pode oferecer ao irmão que passa pela prova da pobreza a oportunidade de melhora e de ajuda. O trabalho é tão importante para Deus e, consequentemente, para nós, seus filhos, que no Livro dos Espíritos é revelado que se constitui numa lei natural. A lei do trabalho. Encontramos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, lá no capítulo 3, a lei do trabalho, que veremos adiante. Sabemos que tudo evolui. E então vejamos resumidamente a evolução do trabalho no nosso planeta. Existem muitas definições em relação ao vocábulo trabalho. E as duas mais concernentes ao tema são exercício de atividade humana, manual ou intelectual, para realizar algo. E a segunda, esforço necessário para que uma tarefa seja realizada. A palavra trabalho evoluiu da palavra latina tripalium, que significa castigo que se dava aos escravos preguiçosos. Historicamente, na antiguidade, o trabalho foi considerado como uma atividade depreciável. Os gregos, da chamada Idade do Ouro,
pensavam que só o ócio criativo era digno do homem livre. Ócio criativo. Um termo chique para demonstrar a pouca evolução humana da época. Porém, o trabalho sempre foi o motor que move todo tipo de sociedade e todo tipo de civilização. Ao longo do tempo, o trabalho mudou e se reformulou, de acordo com as necessidades de cada época, de cada cultura e com a evolução humana. Ao longo da história da humanidade, variando com o nível cultural e com o estágio evolutivo de cada sociedade, o trabalho tem sido percebido de formas diferentes. O trabalho, por exemplo, na antiguidade, ele não merecia a atenção das pessoas educadas, abastadas ou com autoridade. Trabalho era o que os escravos faziam. Mas o trabalho, ele é muito mais do que um instrumento criador de riquezas, que é a posição dos economistas clássicos. Além do valor em si mesmo, serve também para expressar muito da essência do ser humano, porque está intimamente relacionado à personalidade. Quando dizemos que fulano é um carpinteiro, um médico, um mecânico, estamos, de certa forma, definindo um ser a partir do trabalho que ele exerce. No começo dos tempos, o trabalho era a luta constante para sobreviver. A necessidade de comer, de se abrigar, era a que determinava a necessidade de trabalho. A necessidade de trabalhar por isso. O advento do arado representou uma das primeiras evoluções no mundo do trabalho. Mais tarde, a Revolução Industrial viria a afetar também, não só o valor e as formas de trabalho, mas também a sua organização e até o aparecimento de políticas sociais. A necessidade de organizar o trabalho, principalmente quando envolve muitas pessoas, instrumentos, processos, criou a necessidade, a ideia do emprego. Nos tempos primitivos da Babilônia, do Egito, de Israel, havia o trabalho escravo e o trabalho livre. Havia até trabalho de artesãos. E o trabalho de um rudimento de ciência. Mas não havia o emprego, tal como nós o compreendemos hoje. Podemos tomar 3 civilizações mais influentes da época, que influenciaram o Ocidente com sociedades escravistas. A egípcia, a grega e a romana. Nessa época, todo o trabalho era feito por escravos. Havia artesãos, sim, mas esses não tinham patrões definidos. Eles tinham clientes que pagavam por seus trabalhos, por seu serviço, seu trabalho. Os artesãos daquela época poderiam, a grosso modo, ser comparados aos profissionais liberais de hoje. Trabalhavam por conta própria sem ter patrões. Portanto, nós não podemos falar que o artesão tinha um emprego, apesar de ter uma profissão. Na Idade Média, estamos chegando na Idade Média, também não havia noção de emprego. A relação trabalhista da época era a relação senhor de terras,
servo. A servidão é diferente da escravidão, já que os servos são ligeiramente mais livres que os escravos. Um servo, ele podia sair das terras do seu senhor e ir para onde quisesse, desde que não tivesse dívidas a pagar para o senhor de terras. Na servidão, o servo não trabalhava para receber uma remuneração, mas para ter o direito de morar nas terras do seu senhor. E aí, na Idade Moderna, as coisas começam a mudar. Nessa época, já existiam várias empresas familiares que vendiam uma pequena produção artesanal. Todos os membros da família trabalhavam juntos para vender produtos no mercado. Além das empresas familiares, haviam oficinas com aprendizes que recebiam moradia e alimentação em troca. E, eventualmente, algumas moedas. É por essa época que começa a se esboçar o conceito de emprego. Chegamos, então, agora à Revolução Industrial, concomitantemente o êxodo rural e a concentração dos meios de produção. A maior parte da população não tinha nem ferramentas para trabalhar como artesão. Sendo assim, restava às pessoas oferecer o seu trabalho, sua mão de obra, como moeda de troca. E é nessa época que a noção de emprego toma a sua forma. O conceito de emprego é característico da idade contemporânea. Acredita-se que no final do século XX, logo ali, e é um início, final do século XX, de um período de transição, onde nós passamos da idade contemporânea para uma idade pós-contemporânea. As mudanças que vêm ocorrendo, graças à acelerada evolução tecnológica em todas as áreas, modificam e vão modificar muito mais ainda as relações econômicas entre empresas no mundo. E isto afeta diretamente empregados, governos, países, línguas, culturas e sociedades. É o que nós vivemos hoje. E as aptidões requeridas para o emprego ou para o trabalho, especialmente, são maiores a cada dia. Hoje, não é difícil perceber que um novo período da história está se esboçando. E no Livro dos Espíritos, nós encontramos um capítulo que, como a gente disse antes, contempla a lei de trabalho. Vamos mostrar o quanto é atual. Na pergunta 674, Kardec questiona: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, é uma lei divina? E a resposta: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Kardec, então, pergunta: deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Olha a pergunta. E a resposta: não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda a ocupação útil é um trabalho. Aí na 676, essa pergunta, Kardec vai inquirir: por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta: é uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo,
um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, deve seu sustento, segurança e bem-estar apenas ao seu trabalho. É só pensar um pouquinho, acho que todos já captaram. Por que inteligência? Porque com a inteligência ele vai tentando transformar aquele trabalho, aquela função em algo mais fácil de ser realizado. Vai evoluindo, vai facilitando, ele vai se desenvolvendo. E aí Kardec faz uma pergunta importantíssima, como se as outras não fossem, né? Por que a própria natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? E a resposta: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como vós. Mas seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado ao seu cuidado, né? À sua conservação. Eis porque, entre eles, né, os animais, o trabalho não gera o progresso, enquanto entre os homens há um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. E a espiritualidade segue nessa observação importantíssima. Quando dizemos que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da sua conservação, referimos-nos ao objetivo a que se propõe a trabalhar. Mas inconscientemente, os animais, ao prover as suas necessidades materiais, se constituem em agentes dos desígnios do Criador. O seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, se bem que muitas vezes não percebeis, não percebeis o resultado de imediato. Alguns estudiosos acreditam que essa resposta da espiritualidade seja talvez a primeira manifestação alertando a humanidade para a importância do mundo sustentável, para a importância do equilíbrio da natureza, dos ecossistemas que, no final, estão e estarão intimamente ligados à existência e à qualidade da vida da humanidade nesse planeta. Porque esse é o trabalho que os animais, como um todo, e não pensem nos animais de estimação, mas nos animais, todos eles, desde o simples inseto, realizam. Kardec segue inquirindo: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho? A resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. E quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não deveis crer por isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. E aí Kardec pergunta: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência, tem bens suficientes, vamos chamar hoje dinheiro suficiente, né? Ele está livre da lei do trabalho? E a resposta: do trabalho material, pode ser, mas não da obrigação de se tornar útil conforme seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, segue a resposta, se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes não está obrigado a se sustentar com o suor do seu rosto,
a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior. Olha a responsabilidade que está sendo colocada. O trabalho, ele não se restringe, no entanto, somente aos esforços de ordem física e material, mas abrange a atividade intelectual, em relação à ciência, cultura, artes. Mediante o trabalho remunerado, que é o que a maioria de nós faz, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria as condições de conforto. Através do trabalho voluntário, do qual não decorre pagamento, ele se modifica, evolui, cresce no sentido moral e espiritual. Trabalho é toda a forma de expressão humana mais concreta, visível, observável. É onde mostramos capacidades, treinamos habilidades, aprendemos e ensinamos práticas úteis na busca de um objetivo, de um fim. Ou seja, no sentido mais amplo, o trabalho pode ser considerado a nossa própria vida. Para a criança, brincar, jogar é seu trabalho. Espaço onde acontece todo o seu desenvolvimento psicoemocional. Para o estudante, o estudo, seja formal ou informal, é o seu trabalho fundamental para preparar o seu futuro profissional. Então, nós trabalhamos quando acordamos. E só encerramos o expediente, na realidade, quando nós vamos dormir. Mas, durante o sono, também acontece o trabalho mais intenso de recuperação e energização celular do nosso organismo. Olha só. A própria célula, que é a unidade e princípio dos seres vivos, ela está sempre em contínuo, em constante e dinâmico trabalho. Quando dormimos, o nosso espírito se emancipa. E então se projeta fora do nosso corpo, ficando ligado apenas pelo cordão fluídico. Nossos espíritos, então, enquanto o corpo descansa, os espíritos estão ativos e podem estar trabalhando intensamente em outras dimensões, experimentando ampla atividade emocional e mental. Na sociedade, o trabalho possibilita nossa autossuficiência financeira, a própria condição de inserção social digna e a nossa cidadania. Nesse enfoque, um emprego ou a prestação de um serviço também é a oportunidade de realizar a nossa capacidade laboral em prol do outro. Quando pensamos em emprego, devemos pensar em trabalho, com a máxima importância possível. Joana de Ângeles nos diz que trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto permite a conquista de valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Todos os espíritos podem e irão, em algum tempo, sem exceção, ascender às mais altas categorias da evolução. Mas como é que isso ocorre? Como é que se evolui? Com trabalho. E alçamos, e alcançamos esta evolução em tempo maior ou menor, de acordo com o esforço que nós aplicamos nesse objetivo.
Claro, temos ciência também de que existem espíritos indolentes que não apreciam o trabalho. Esses podem permanecer estagnados, infelizmente, até por séculos. É o nosso livre-arbítrio, né? Quem vai decidir? Cada um segundo as suas obras. Notem-se que nossos mais intensos interrelacionamentos ocorrem na família e no ambiente de trabalho. E é neste ambiente que se dá quase todo o nosso crescimento evolutivo. Se levarmos em consideração o tempo diário em que o corpo permanece ativo, ou seja, acordado, a maior parte dele se passa onde? No ambiente de trabalho. É lá. Como se sabe, nada é por acaso. E o ambiente de trabalho em que estamos inseridos é o que de melhor existe para nos oportunizar o crescimento. Estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, salvo aquele espírito que aqui esteja em missão, todos os demais têm um nível evolutivo compatível, com o planeta. E em geral, então, né, nós costumamos reclamar de quase tudo. Reclamamos do calor, do frio, da chuva, da falta de chuva, do ônibus, do trem, dos engarrafamentos. Muitos reclamam por ter que estudar, enquanto outros reclamam por não ter oportunidade para estudar. Por que nós não íamos reclamar do ambiente de trabalho? Às vezes, reclamamos levianamente de ter que trabalhar, esquecendo, convenientemente, de lembrar o quanto pode ser ruim não ter trabalho. Estudiosos constataram que a maioria dos indivíduos não tem consciência da importância do seu trabalho, da atividade que realiza numa determinada empresa. A maioria de nós, infelizmente, não se dá conta de que cada tarefa realizada com eficiência, por menos que possa parecer, é digna, sim, e tem uma enorme importância perante os homens, e especialmente perante Deus. Mas as nossas inconformidades quanto ao trabalho e às suas nuances, elas vão diminuindo com o esclarecimento. O conhecimento vai chegando e vai nos esclarecendo. Quem estuda e procura aprender sobre a doutrina dos espíritos sabe que estamos encarnados aqui na posição que ocupamos porque fizemos por merecer. Em nosso planejamento reencarnatório, certamente nós solicitamos. E por isso precisamos estar nessas condições e circunstâncias. Então, podemos entender que tudo se encaixa, que tudo faz parte de um plano maior, que se coloca à nossa disposição, oportunizando a cada um de nós superar os problemas do dia a dia, até no nosso trabalho. E é assim que nós poderemos alavancar a nossa evolução nessa encarnação. Além disso, nós temos o nosso livre-arbítrio. E sempre podemos buscar mudanças. Mas sempre teremos que trabalhar. É por meio do trabalho que o homem formata o próprio progresso.
Assim vemos que o trabalho, lei da vida, é um poderoso antídoto e eficaz medicamento para muitos males, pobreza especialmente, angústia, tristeza, depressão, obsessão, baixa autoestima, pessimismo, solidão, vícios, crimes. Ele ajuda com tudo isso. Ensine-se, o trabalho é uma bênção. Cabe a nós realizar diariamente não só o trabalho que provê o nosso sustento, mas, acima de tudo, o trabalho incessante de melhoramento de nós mesmos. Esse trabalho tem que ser visto. Não é sem razão que Kardec tinha por lema trabalho, solidariedade e tolerância. A falta de trabalho é uma chaga da humanidade. E esse problema não é exclusivo do nosso país. Porém, aqui, hoje, ele se apresenta de uma forma bastante sombria. Temos hoje mais de 12 milhões de desempregados, o que contribui decisivamente para o pauperismo. Temos ainda mais de 10 milhões de jovens entre 15 e 24 anos que não estudam e não trabalham. E mais grave, metade deles nem sequer procura. E aí então, vamos buscar aquele parágrafo sobre o pauperismo referido no artigo da Revista Espírita de agosto de 1861. Diz lá: certamente, por uma sábia organização social, é possível aliviar muito sofrimento. É isso que se deve buscar. 1861. Nosso país precisa urgentemente se reorganizar, se reconstruir. E cada um de nós tem a sua parcela a dar, por menor que seja. Também cabe a nós, com muita consciência, eleger os nossos futuros governantes, presidente, governadores, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas. Diante de tantos problemas que essa nação apresenta, a geração de empregos e a melhoria da educação são os mais prementes. É a criação de postos de trabalho aliados à educação que poderão efetivamente minimizar esse enorme contingente de irmãos envoltos em pobreza e ignorância significativas. Nós haveremos de evoluir com o trabalho e a participação consciente de cada um de nós. Certamente, a espiritualidade comandada por Ismael, em atenção à pátria do Evangelho, estará apoiando as ações de reconstrução. E não devemos esquecer jamais que Jesus está no leme. Uma boa noite, muita luz, muita paz a todos.